no nosso meio. E eu quero convidar a todos, então, que abramos as nossas Bíblias agora no Evangelho de Marcos, por favor. Nós estamos no processo de exposição deste Evangelho, como os irmãos sabem, e ao mesmo tempo em que eu venho expondo o Evangelho, o reverendo Igor vem expondo os textos do Antigo Testamento relacionados exatamente àquilo que Marcos vem trazendo no seu Evangelho. A intenção é que os irmãos possam ter uma visão, digamos, um pouco mais completa, exatamente desse anúncio e particularmente do Evangelho de Cristo Jesus. Mas eu quero ler com os irmãos a partir do verso 14, se o irmão puder, por favor, abrir a sua Bíblia nesse texto e, de preferência, mantê-lo aberto, se não for nenhum incômodo, por favor. Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Pedro e Simão e André, e que lançavam a rede, porque eram pescadores. Verso 17, ele diz: e disse-lhe Jesus: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. Esta noite eu gostaria de trazer uma palavra especialmente para aqueles que serão recebidos, que na verdade estarão daqui a pouco professando e confessando a sua fé. Aqueles que vão fazer hoje o que eu fiz há aproximadamente 42 anos atrás. Por isso eu gostaria também de lembrar que essa palavra não é a palavra somente para quem faz isto agora, porque na verdade nós precisamos compreender que a nossa vida é uma vida de confissão. É uma palavra daqueles que confessaram a fé em Cristo em algum momento no passado, na sua vida, e que hoje vivem essa vida cristã. Particularmente porque nós vivemos um tempo de um evangelho que eu chamaria de inconsequente. Inconsequente porque, aparentemente, as pessoas estão vivendo uma religião de pedidos, vivendo uma religião de desejos, vivendo uma religião de exigências, inclusive, mas uma religião, ou, na verdade, uma fé que não traz resposta. E não é a resposta de Deus a nós, mas uma fé que não tem uma resposta da nossa parte para com Deus, da nossa parte para com Ele. E este é o ponto que, na minha opinião, é fundamental para que compreendamos. Quando Deus nos chamou e nos conduziu a essa confissão de fé que fizemos, Deus requereu de nós uma resposta. Deus exige essa resposta. Não há nenhuma forma diferente disso, ou seja, a fé, a graça e o reino de Deus requerem respostas daqueles que foram chamados para fazer parte exatamente desse reino, ou para usufruir dessa graça, ou para, na verdade, confessar essa fé. Seja como for, Deus exige resposta. E é isso que, na verdade, nos ajuda a compreender a passagem que lemos aqui em Marcos, capítulo 1. E se você é como eu, não acredita em coincidências, Deus, providencialmente, nesse dia em que recebemos esses irmãos, nos traz à memória exatamente este chamado que acontece nesse texto. Exatamente essa resposta que é requerida por Deus nesse texto que nós acabamos de olhar. O olhar comum para os evangelhos normalmente vê Marcos como um mero narrador de fatos, como se Marcos estivesse contando uma história, uma espécie de Forrest Gump gospel, né? Ou seja, ele está só contando o que está acontecendo, como é que o ministério de Jesus começou, numa espécie de narrativa sem maiores preocupações, a não ser aquela de descrever fatos. Não é isso que Marcos faz aqui. Marcos tem a preocupação, sim, de reunir aqui, nesse pequeno texto, a verdade não somente acerca de Deus, mas a verdade acerca de nós. E a verdade de que Deus requer, sim, uma resposta àquilo que está revelado aqui.
Se você puder, observe, ele está nos dizendo e nos ensinando que o que está descrito aqui é o próprio Evangelho. Verso de número 14, verso 15, ele diz exatamente isso, ou seja, Jesus vem pregando o Evangelho de Deus, e no verso 15 acrescenta que Jesus dizia: crede no Evangelho. É esse Evangelho que está sendo descrito aqui. Ou o próprio reino, que aparece aqui no verso de número 15, mas também aparece em algumas versões no verso 14, e talvez a sua até faça assim, porque a descrição não é o Evangelho de Deus, mas o Evangelho do reino de Deus, ou no verso 15, na verdade, quando Jesus diz: o reino está próximo. É o reino, é o Evangelho que está sendo descrito aqui. E do verso 16 ao 20, não há dúvida, é uma descrição do chamado que Deus faz, e tudo isso, quer seja o Evangelho, quer seja o reino, quer seja o chamado de Deus, todos eles requerem resposta. Ou, se eu puder ser um pouco mais franco, né, se me permitem dizer, se é esse o caso, veja bem, o Evangelho e o reino de Deus, e o chamado de Deus, exige de nós uma resposta. Do contrário, a nossa fé, a nossa vida, digamos, que chamamos com Cristo, se torna uma religião inconsequente, que não responde àquilo que Deus de fato exige e requer e propõe a cada um de nós, que é exatamente o que lemos aqui. Mas eu gostaria que você pudesse observar quais são as respostas que Deus requer e que estão presentes aqui. Observe que a passagem faz uma ponte natural entre o que João Batista anunciava e o que Jesus anuncia. A referência é essa: quando João Batista foi preso, entregue às autoridades, Jesus vai para a Galileia e prega o Evangelho. Há uma relação clara entre o ministério de João e o ministério de Jesus. João, ou pelo menos Marcos, está demonstrando que existe aqui uma continuidade entre o que o João prega e entre o que Jesus faz. Esses ministérios, eles não estão separados, mas eles são exatamente a continuidade. É essa a intenção. Até porque João representa aqui os profetas do Antigo Testamento. Eu sei que João está no Novo, mas João é o último profeta do Antigo Testamento, porque Jesus inaugura o Novo. Por isso, João é aqui essa representação e já nos diz claramente que o que é anunciado no Antigo Testamento é agora anunciado no Novo, que não há essa separação, que não há, na verdade, essa visão distinta entre um testamento e o outro. A forma como Deus salvou os seus servos no passado é a mesma maneira como Deus salva agora. Todos eles, Abraão, Davi, Moisés e quem você quiser imaginar das nossos grandes heróis da fé do Antigo Testamento, foram salvos porque creram naquele que viria, foram salvos porque a sua fé foi depositada no Jesus que estaria presente. Portanto, é um único e um mesmo Evangelho, o que de saída nos ensina que nós precisamos ter muito cuidado. O meio evangélico no Brasil cresceu muito à luz de uma doutrina que você talvez não conheça pelo nome, mas você vai conhecer pelas suas, digamos, convicções, chamada dispensacionalismo, que divide a Escritura em partes, como se fossem dispensações separadas, e fazendo distinção, sim, do Antigo para o Novo. Assim, para muitas pessoas, e talvez você já tenha ouvido isso, o Antigo Testamento é a lei, é onde Deus é rigoroso, onde Deus, na verdade, ele é punitivo, e aí olham para o Deus do Antigo Testamento como se o Deus do Novo fosse diferente do Antigo. E o Novo Testamento é a graça, onde nós podemos fazer o que quisermos, sem nos preocupar com a lei. É essa visão que incubou muito dos vários teorias, para não dizer as heresias contemporâneas que vemos no meio evangélico. A lei é graça, assim como a graça de Deus requer uma resposta à luz da lei. É exatamente a mesma mensagem, ou seja, aqui na realidade não se pode separar, e é isso que Marcos deixa claro. João Batista foi preso e Jesus começou a anunciar, e isso particularmente, veja bem, pelo fato de que a graça exige sim as respostas, e a exigência que a graça faz dessas respostas já é em si mesmo uma graça. Não é, na verdade, uma lei separada dessa graça. Mas isso fica claro principalmente no conteúdo pelo qual, na realidade, o qual Jesus pregava, Jesus anunciava.
Mas olha, que há uma outra observação muito importante aqui para você e para mim. Diz o texto no verso de número 14, que Jesus vem para a Galileia pregando. Jesus vem anunciando a palavra. Que é o que os nossos irmãos farão daqui a pouco, e o que eu fiz há 42 anos atrás, quando eu declarei, sim, publicamente, que a Escritura passou a ser para mim a minha única regra de fé e de prática, mas a palavra. O Evangelho é a pregação da palavra. Paulo vai dizer que nós somos salvos pela pregação da palavra. Os sinais, os milagres, eles existem, estão na Escritura para confirmar. São sinais exatamente da palavra anunciada. A nossa fé está alicerçada no que Deus diz, na sua palavra. Os eventos, eles confirmam aquilo que a palavra de fato anuncia. Por isso Jesus vem pregando a palavra, e o conteúdo dessa palavra é claro, se você puder observar. Primeiro diz Jesus, no verso número 15, dizendo: o tempo está cumprido. Eu não vou cansar os irmãos aqui com a distinção entre as palavras gregas utilizadas para tempo, né? Isso hoje, inclusive, é muito comum. A palavra cronos, de onde vem a nossa palavra cronômetro, por exemplo, é uma palavra descrita para tempo. Mas a outra palavra muito comum no Novo Testamento para tempo é kairos. E há uma distinção em seu uso, porque kairos é sempre o tempo no qual Deus age. É sempre o tempo no qual Deus, na verdade, exerce o seu decreto e exerce exatamente o seu poder. Ou, em outras palavras, Jesus vem pregando, dizendo que Deus cumpriu no tempo determinado por Ele, e o cumprimento é exatamente a sua vinda. Esse Evangelho chegou, o reino de Deus chegou, e é exatamente esta verdade que se cumpre no tempo determinado por Deus. Ou, se preferir, sim, Deus governa o tempo. Deus governa soberanamente, e todas as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus, no momento em que Deus determina. Eu já falei isso para os irmãos, mas como temos muitos visitantes, é novidade para eles. Então, por favor, riam na hora certa, por favor. Mas eu já contei a vocês como foi a minha conversão. Na verdade, nós não éramos presbiterianos, nenhum de nós em minha casa. Tivemos uma rápida passagem pelo adventismo, tão rápida que eu nem me lembro dela, tão novo eu era. De uma tia e de minha avó, que nos levou algumas vezes em algumas escolas sabatistas. No colégio que nós estudávamos, que era um colégio presbiteriano, havia 2 colegas, meu e do meu irmão estudava um ano à frente de mim, que era um adventista e o outro presbiteriano. E claro, você sabe como é, eles começaram a discutir teologia, afinal de contas, e o que estava certo. Tínhamos que guardar a lei, tínhamos que, na verdade, guardar o sábado, como dizem os adventistas, ou devemos guardar o primeiro dia da semana, e essa discussão circulou ali. E meu irmão começou a ler um Novo Testamento dos Gideões, que havíamos ganho na própria escola, para combater o presbiteriano. Você já viu onde é que essa história termina, né? E ele começou a ler, para questionar, para poder defender o pensamento que ele julgava correto na época, que era a visão, sim, adventista. Aos poucos, Deus trabalhou o coração dele, e no dia em que ele foi ao sepultamento do pai desse amigo presbiteriano, ele se converteu. E esse meu irmão, que inclusive hoje é pastor presbiteriano também, um dia chega em minha casa e diz para minha mãe: vou ao acampamento. Na época havia aquela coisa tudo de reverendo Moon, vocês se lembram? Então minha mãe entrou em desespero, não vai. Mas meu irmão era muito teimoso, ele disse: eu vou. Minha mãe disse: você não vai. Ele disse: eu vou. E ela sabia que ele iria, a pé, mas iria. Fugiria, mas iria. Ele era bastante decidido, então ele falou: tá, você vai, mas seu irmão vai com você. Adivinha quem? Foi o escolhido. E chego eu do futebol, jogava um campo de terra, da sobrancelha para baixo estava vermelho de terra, e vejo uma mala prontinha, sabe aquelas malas antigas, quadradas, exatamente ali. Eu perguntei: quem é que vai viajar? Minha mãe disse: você. Eu? Você vai para o acampamento com o seu irmão. Como assim? Seu irmão está virando fanático,
Agora inventou de acompanhar essa igreja que ele está indo, e você vai para vigiar seu irmão, você vai trazer seu irmão de volta. Foi a palavra dela, eu falei, eu não vou. Ela disse, você vai. Eu não vou, você vai. Como eu não era tão teimoso como meu irmão, eu acabei indo. Fui para o acampamento. E eu costumo dizer que foi um fanático e voltaram 2. Porque naquele acampamento, Deus de fato me chamou. Porque Ele é o Senhor do tempo. Não sou eu que digo a Deus quando eu darei a minha resposta. É Deus quem me chama no tempo devido. E se esta noite, meu querido, você que me ouve, for chamado por Ele, não tenha dúvida. Você será incapaz de não responder afirmativamente. Pois é exatamente isso que nos traz esta palavra. O tempo de Deus está cumprido. Ele governa o tempo. O seu reino é chegado. Essa expressão, o reino de Deus está próximo, não é um anúncio da segunda vinda, é um anúncio desta vinda. O reino já chegou, o reino de Deus está presente, Jesus reina, o governo de Deus está instaurado. E tudo está sob o domínio de Jesus. Fundamental para nós compreender, porque existe um equívoco, havia um equívoco dos judeus da época que julgavam que o reino de Deus iria de maneira visível e que Jesus assumiria o trono, de fato, de Israel e que, de fato, Jesus expulsaria os romanos de lá, e não Jesus, mas que esse Messias aguardado governaria sentado no trono onde Herodes estava sentado. Passam-se milhares de anos. Estamos nós aqui repetindo o mesmo erro. Ainda há evangélicos achando que o reino de Deus virá com algum presidente que se assentará no Palácio do Planalto. Mas não é de forma visível que esse reino veio. Esse reino já veio. Jesus governa, inclusive, este país de desmandos. Esse país está sob o domínio de Cristo Jesus. E não é preciso colocar placas dizendo esta cidade pertence ao Senhor Jesus, porque todas elas pertencem a Ele. Porque o reino dele já veio. Ele governa, ele reina, ele conduz soberanamente e cumpre exatamente tudo aquilo que ele prometeu. É isso que Jesus vem pregando, e diante da mensagem de Jesus, ele espera apenas esta resposta que você lê nas palavras de Jesus no verso 15, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, portanto, arrependei-vos e crede. Essa é a única resposta possível diante exatamente desse chamado, e principalmente diante do Evangelho, diante do reino de Deus. Arrependei-vos. Mas deixe-me comentar aqui alguns problemas que temos. É que nós, na verdade, tratamos o arrependimento como um ato isolado do passado. Lá naquele dia, quando eu me converti, lá no acampamento, me arrependi. Verdade. Mas a partir dali, todos os meus dias são de arrependimento. Até que Deus complete essa jornada que eu chamo de vida, serão dias de arrependimento. Arrependei-vos e crede. Outro ato contínuo. Crer em Deus continuamente, crer em Deus todos os dias. Esse é o desafio, é um ato diário. Assim como você se levanta pela manhã, assim como você toma o seu café, assim como você toma o seu banho, pelo menos espero eu que o faça, assim como você faz as suas refeições, você também se arrepende e crê no Evangelho todos os dias. Esse é o desafio não de hoje, quando estamos presentes no templo que dedicamos a Ele, mas é o desafio de amanhã e depois de amanhã, quando eu tenho que me arrepender e eu tenho que crer. É a única resposta que Deus de fato quer e requer e aceita. Qualquer outra resposta Deus não admite. Arrependa-se hoje e creia, porque é o único caminho da salvação, não há outro. Diante do Evangelho de Deus, somente essas respostas Deus espera: arrependimento e fé. Mas acrescenta na sequência, logo depois Jesus caminha junto ao mar. Então nós temos o chamado aqui desses 2 pares de irmãos: Simão, também chamado Pedro, e André, que são irmãos, e João e Tiago, que também são irmãos, fica claro, afinal são filhos do Zebedeu, então são irmãos.
E aqui são chamados esses pares de irmãos. Mais uma vez, a gente lê o texto e acha que, na verdade, é apenas mais uma descrição de como é que Deus chamou essas pessoas, mas é muito mais do que isso. A pergunta é simples: por que João se preocupa em narrar o chamado destes 4 discípulos e praticamente não narra os chamados dos demais? Se você puder, vá ao capítulo 2, veja no verso de número 13, que ali Marcos narra como Jesus chamou a um homem chamado Levi, que recebe agora o nome de Mateus e passa a ser outro discípulo de Jesus. Aqui é um outro chamado. Mas o chamado de Mateus está relacionado, claro, ao contexto, porque logo depois Jesus faz a refeição na casa de Mateus e os fariseus condenam a Jesus porque está comendo com um publicano. Portanto, o chamado de Mateus está narrado porque ele abre o contexto histórico para entendermos o discurso de Jesus sobre o jejum e principalmente a declaração de Jesus de que ele é o Senhor do sábado diante dos judeus. É essa a primeira razão por que está aqui. Vá ao capítulo 3, veja o verso 13 em diante, e aqui os demais são chamados. Mas nós não sabemos como é que Jesus chamou, por exemplo, as outras pessoas. Como é que Jesus chamou a Filipe, Bartolomeu, como Jesus chamou a Tomé, como Jesus chamou o Tiago, filho de Alfeu, e não o Tiago, filho de Zebedeu, como Jesus chamou, inclusive, Judas Iscariotes. Não sabemos. Ele não narra. Se ele não nos diz, a pergunta é: por que ele nos diz sobre estes aqui? Em primeiro lugar, claro, porque Pedro, Tiago e João fazem parte do círculo mais íntimo de Jesus. São aqueles 3 que fazem parte desse círculo. Mas a segunda razão é porque esse chamado é uma espécie de chamado introdutório. Ele nos dá o modelo pelo qual Deus chama. E você vai perceber que todos os demais discípulos e apóstolos são chamados da mesma forma. Mas é o chamado que Deus nos traz. A forma como Deus, de alguma forma, dessa maneira, chama as pessoas. Há um papel aqui em que essa é a maneira com que Deus chama. E aqui nós temos 2 problemas. Primeiro, a nossa ideia de chamado. E, por favor, me corrijam se eu estiver errado, depois do culto, é claro, mas observe, nós geralmente vemos chamado na nossa concepção, se você é um bom estudioso de teologia, na nossa concepção teológica. Chamado para nós é o chamado eficaz, aquele chamado irresistível feito por Deus quando o Espírito toca o nosso coração e nós não conseguimos responder. Está correto, mas está parcialmente apenas. O chamado não se exaure aqui somente neste momento ou neste chamado teológico. Ou então nós temos uma visão extremamente eclesiástica do chamado. Chamado é o ministério pastoral. Chamado é, na melhor das hipóteses, um ministério eclesiástico que temos. Eu fui chamado para tocar. No meu caso, nem para tocar, nem para cantar, mas eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para exercer uma função eclesiástica, sabe? Cuidar de crianças, cuidar de senhoras, cuidar de idosos. E aí eu penso que isso é chamado. Eu reduzo o chamado a essa perspectiva que vai se separando exatamente da vida. Parece que chamado é aquilo que você e eu fazemos aqui. Mas note, é exatamente o contrário do que Jesus nos mostra aqui. O chamado é o chamado que Ele nos traz para a vida. Não é aquilo que fazemos nas horas vagas, mas é a essência do que somos. Aliás, é dessa forma que você precisa entender a palavra de Jesus a Pedro e a João, porque ele diz: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Era o que eles eram. Mas é o que eles continuam sendo. Porque diz respeito à vida. É aquilo que sou, ou seja, é a essência daquilo que de fato somos. Por isso Jesus chama, e o chamado implica em ser exatamente agora para Ele. Deixe-me tentar ser um pouco mais claro aqui. Na minha juventude, principalmente depois que entrei na igreja, eu convivi muito com alguns amigos que eram atletas profissionais e que faziam parte de um grupo que você já deve ter conhecido, chamado Atletas de Cristo. Vários deles, joguei com alguns, não joguei, cheguei a jogar com alguns deles, jogadores e etc., mas eram atletas de Cristo. O que me chamava a atenção é que eles nunca deixaram de ser atletas, eles continuaram sendo atletas, era a profissão deles e era o esporte que eles praticavam.
Mas a partir do momento em que eles confessavam a Cristo, eles deixam de ser apenas um atleta, mas eles agora são atletas para Cristo. A vida deles passa a ser orientada por exatamente pertencerem e fazerem para Cristo. Eu não sei se você concebe isso com essa clareza, mas imagine, você que me ouve na transmissão, você está aqui, que Deus nos tem feito uma série de chamados. O chamado de Deus inclui a sua vida pessoal. O chamado de Deus inclui exatamente o que você faz. Não só a sua profissão, mas inclusive a sua vida familiar, a história da sua vida. Alguns de nós recebemos o chamado de sermos pai. Algumas das nossas irmãs que estão aqui receberam o chamado para ser mãe. Isso é um chamado, porque faz parte da vida. Aprove ao Deus soberano, que governa o tempo e governa tudo, conceder a graça para que vocês sirvam a Deus exatamente pelo ministério materno, ou por esse chamado paterno, que inclui tudo. Eu sei, você vai dizer, algumas recebem essa graça, mas há pessoas que não recebem, não, porque o chamado delas é diferente, não é menos gracioso, é apenas um chamado diferente daqueles que essas pessoas receberam. Nós fomos chamados exatamente para sermos, a partir de agora, pais para Cristo, mães para Cristo, porque Cristo orienta a nossa vida, não apenas o nosso culto, não apenas uma cerimônia religiosa, mas Cristo orienta o que eu sou, o que eu faço, a minha profissão, aquilo que na verdade com a minha vida, naquilo que a minha vida se desenvolve. É exatamente isso que na realidade Jesus diz, ele chamou esses discípulos para que eles fossem para ele, e isso é um chamado. Mas o outro problema é que a gente também não entende muito bem essa ideia de discipulado. Discipulado para nós virou uma espécie de técnica, de metodologia. Eu não sei se os pastores que estão aqui comigo vão concordar comigo, mas nós começamos a desenvolver manuais de discipulados. Tá? Aí você faz curso de discipulado. Aí você aprende como tecnicamente você discipula. E nós perdemos de vista exatamente o que discipulado é. Eu gosto muito da definição de Hans Bayer, que é um estudioso do Novo Testamento. Ele diz: é nada menos que Deus chamando o seu povo para voltar a andar com Ele. Ou, eu proponho, diz ele, que o discipulado é o reverter do resultado da queda. Discipulado é andar com Jesus, voltar a andar com Deus. O que nos traz de volta exatamente ao texto. Veja bem, se você está com o seu texto aberto. Primeiro, há um padrão nesse chamado muito claro, que são as respostas que Deus espera. Verso 18 e verso 20 fica claro, existe um chamado para seguir, vinde após mim, ou deixando tudo seguiram, mas esse seguir vem acompanhado de um deixar, tá? Isso é muito importante, o texto vem acompanhado exatamente disso. Se eu não estiver equivocado, você vai encontrar na Bíblia que Simão e André deixaram e seguiram, que João e Tiago deixaram e seguiram. O ato de seguir implica no ato de deixar. Não existe a possibilidade de você ser discípulo de Jesus sem deixar. O seguir implica em ter que deixar sim. Tá? Eu preciso deixar. No caso de Pedro, e ele reconhece isso quando fala com Jesus, lá adiante, quando Jesus, na verdade, trata do jovem rico que não quis deixar para segui-lo, Pedro diz, eis que tudo deixamos. É isso que diz Pedro. E sim, Pedro deixou seu sustento, Pedro deixou seu trabalho, Pedro deixou seu barco, Pedro deixou para poder segui-lo. A mesma coisa, e talvez seja essa ênfase que mais nos chame a atenção, porque Marcos deixa claro que João e Tiago deixaram o seu pai. O que eles deixam é o pai, o barco e tudo mais, deixando tudo para trás para seguir. Pois entenda isso, é exatamente o que Deus espera de nós, nós temos que deixar para segui-lo. E esse deixar não significa abandonar pai, abandonar mãe, abandonar marido, abandonar filho, como algumas pessoas possam imaginar. Mas, na verdade, significa, sim, que Cristo passa a ser o primeiro em nossa vida. Não pai, não mãe, não filho, não esposa, não marido, ninguém. Cristo. Para segui-lo é preciso deixar. Que é o que o texto deixa claro.
Há um padrão aqui. Eles deixando, seguiram. A resposta deles foi essa. Ora, o que é que Deus espera? Qual a resposta Deus espera ao seu chamado? Que nós deixemos e o sigamos. E mais uma vez, abrindo um parênteses aqui, deixar e seguir aqui não é um ato isolado, é um ato cotidiano. Tá? A pergunta é o que você tem deixado? Porque, me permitam a sinceridade, falo de mim, muitas vezes nós cristãos achamos que já deixamos tudo o que tínhamos que deixar para segui-lo. Honestamente, o que você deixou esta semana para seguir a Cristo? Qual pecado foi abandonado? Qual relação foi colocada na prioridade correta? Qual, na verdade, sentimento foi ajustado ao Evangelho para que você ame mais a Jesus Cristo do que os homens? É essa a resposta que ele espera. Deixar e seguir. Porque é exatamente o que ele requer. Mas não só o que, mas veja bem, o texto de Marcos deixa claro que ele está também preocupado com a maneira com que fazemos isso. Veja bem, diz o verso de número 17, vinde após mim e vos farei pescadores de homem. Verso 18, então eles deixaram imediatamente. Esse advérbio de modo é fundamental, tanto que a palavra acontece de novo, verso 20, e logo os chamou, é literalmente, imediatamente Jesus os chamou. A mesma palavra, que Almeida aqui usa palavras diferentes para dar para nós, claro, uma redação um pouco mais rica, não repetitiva, mas é imediatamente. Deus espera uma resposta assim, que é deixar e seguir, mas Deus espera que tipo de resposta, ou como nós temos que responder? Imediatamente. Não se torna discípulo de Jesus e não responde-se ao seu chamado a prestações. A prestações, se você deseja, vá para Casas Bahia, lá você compra as prestações, mas a vida cristã, ela é imediata, é uma ruptura única. A resposta é hoje, a resposta é agora, a resposta é neste momento em que ele te chamou. Não fica para depois. Pedro não voltou em casa para fazer as malas, Pedro não conversou ali com o seu irmão para decidir o que fazer, ele simplesmente deixou e seguiu. João e Tiago saltaram do barco onde consertavam as redes, deixando para trás seu pai naquele momento, porque não é tão importante apenas nós deixarmos para segui-lo, mas é necessário fazê-lo uma única vez, de imediato. A resposta que Deus espera é essa, imediatamente. Não é possível viver uma vida cristã por etapas, não é possível se tornar cristão aos poucos. Ou você crê, ou você responde, ou você não é cristão. Ou você diz a Deus, sim, eis que tudo deixamos para te seguir imediatamente. Ou então, não chame o que você possui de fé. Pode até ser religião, mas não é fé. Porque a fé, a graça e o reino exigem resposta. E a resposta está clara aqui. Verso 15, arrependam-se. Verso 15, creiam no Evangelho. E claramente no verso 17, vinde após mim. É isso que Jesus está dizendo. Deixe-me tentar concluir aqui, primeiro dizendo uma palavra àqueles que serão recebidos hoje. Exatamente essa resposta que Deus quer de você. A partir de hoje e por todos os dias da sua vida. Se você virá aqui na frente e confessará diante dos homens que Cristo Jesus é o seu Senhor e que você ama a Deus acima de todas as coisas, entenda. Ainda hoje, você precisará responder a esse Evangelho. Ainda hoje você terá que responder ao reino. Ainda hoje você terá que cumprir o seu chamado. Seja como pai, como mãe, como profissional, como filho, como irmão, como membro desta igreja. Mas você tem que cumprir o seu chamado. Você precisa responder a Deus. Deixar e segui-lo, arrepender-se e crer.
Mas essa é a mesma verdade para os outros, que como eu já tem alguns quilômetros de rodagem. Tanto que tem que fazer conta. Próximo mês de agosto eu completo 42 anos. Eu tive que fazer conta, que já não consigo mais de memória, sabe? Eu lembro a idade que eu tinha, mas como eu sou tão bom de matemática, eu tenho que ir para a calculadora para ver quanto tempo dá até aqui. Pois é isso que Deus está dizendo a você e a mim esta noite. Deixe hoje e o siga. O que você vai deixar agora para segui-lo? Qual é o empecilho que existe na sua vida para que você viva a vida cristã como Deus de fato nos tem chamado a viver? O que é preciso para você compreender? Sim, você tem que ser um cristão, membro da igreja presbiteriana, mas você tem que ser também um pai, um filho. Tem que ser, na verdade, para Cristo. Você tem que ser um pastor, ou economista, como eu sou, ou contador, né? Ou professor de educação física, ou seja lá, as muitas profissões que temos, inclusive aposentado para Cristo. Porque é o chamado para a vida. E o que Deus quer é que você o sirva. O que Deus espera é uma única resposta: vinde após mim, levante-se, deixe tudo e o siga. Porque é exatamente este o chamado de Deus, não apenas para Pedro e André, não apenas para João e Tiago, mas para todos nós. Mas essa palavra também eu gostaria de estender àqueles que estão conosco, que porventura, até o dia de hoje, não tomaram a decisão no coração. Se Deus está te chamando hoje, meu irmão, se você entendeu essas palavras, se você compreendeu que não é possível ser meio cristão, não é possível realmente ser parcialmente cristão. Ter uma família cristã não significa ser cristão. Se você entendeu que não basta ter uma denominação, pertencer a uma igreja, nós não estamos falando disso. Se você compreendeu perfeitamente que Deus esta noite está chamando você, como me chamou há muitos anos atrás, naquele acampamento, então responda afirmativamente. Deixe tudo e o siga. Porque é a única maneira de você encontrar, como lemos no Salmo de hoje, delícias perpetuamente, que o tempo não nos trará. Na tua presença, a plenitude de alegria, diz o Salmo. Por isso, deixe e siga, sem temor, sem medo. Siga aquele que está lhe chamando, dizendo: vinde após mim. E creia nele, porque é a única verdade que este mundo possui. Eu espero que Deus nos faça compreender e nos chame a todos para responder a Ele da maneira como Ele quer ser respondido, e que isso aconteça na vida de todos nós, hoje e amanhã e depois de amanhã. Que amanhã seja dia de arrependimento e seja dia de fé. Que amanhã seja o dia de deixar e seja o dia de segui-lo. Quero convidar o reverendo Igor para que venha aqui à frente, e nós procederemos agora nosso ato de recepção de membros antes da nossa celebração da ceia, até para que esses irmãos possam tomar conosco a ceia esta noite.